Oi, gente, tudo bom? Hoje eu queria aproveitar um pouco a luz do sol, vim aqui para fora para gravar esse vídeo e eu queria falar a respeito de um tema que eu tenho pensado esses dias, né? É alguma coisa que é engraçado, né? Parece que as coisas vão. Como eu posso explicar? Às vezes a gente recebe aquela compreensão, né? A gente consegue compreender alguma coisa de diversas formas, né? Então, não sei se já prestaram atenção, mas às vezes uma pessoa fala uma coisa, aí vem uma outra pessoa fala a mesma coisa. Você pega um livro para ler, aquele livro fala a mesma coisa, né? Assiste um filme, e você fala, nossa, mas era sobre o que eu estava pensando. E justamente, né, a respeito disso que tem acontecido assim de ter sido um tema que está bem frequente assim na minha vida, né? E é a respeito da compaixão, né? Esse conceito aí que a gente tem de compaixão, será que é o conceito mais acertado, né? Porque muitas vezes a gente relaciona compaixão com ter pena, né, das pessoas. Mas aí pensando assim em todo o conceito, né, que a gente vem estudando e tal, que a gente vê que o sofrimento, na verdade, é uma grande ilusão, né? Que esse mundo aí que a gente vive, que acha que é um grande sofrimento, de fato, esse mundo é um grande sofrimento, mas é uma percepção nossa de um conceito ilusório que a gente tem, né, do que é verdade, né? E considerando isso, né, se o sofrimento, se todo esse processo de dor, de flagelo, de autoflagelo, né, se tudo isso é uma ilusão, então a compaixão, nessa definição que a gente conhece, não tem por que existir. Não tem por que a gente sentir esse tipo de compaixão, né, que a gente define como compaixão pelas pessoas, se o sofrimento, na verdade, nem existe, né? Então, é muito interessante porque você já reparou, né, que a gente tenta mostrar certa empatia com relação à pessoa que conta algum problema lá, né? A pessoa conta algum problema da vida dela, a gente tenta mostrar certo tipo de empatia, né? Então a primeira reação para que a pessoa se sinta bem, entre aspas, né? A pessoa começa a contar o que ela vive, o que ela deixou de viver, e aí a gente ouve aquele problema e a gente fala, não, eu sei, eu também já passei por isso, eu sei como é que é e tal, né? Então, nesse momento, a gente tem que estar muito atento, porque o que a gente está fazendo, né? Na verdade. Na verdade, estamos reforçando, né? A gente está afirmando para essa pessoa que aquilo, o processo pelo qual ela está passando, o que está acontecendo na vida dela, é real, né? Então, na verdade, a gente está aumentando a ilusão dessa pessoa, né? E aí vou ainda mais além, né? O pior é quando uma pessoa conta um processo lá que ela tá passando, de sofrimento, de angústia e de tudo isso, que ela cria a ilusão de que isso tudo foi causado por uma outra pessoa, né? E aí a gente toma as dores dessa pessoa. A gente não só, né, reforça a realidade daquela ilusão, né? A gente não só fala, putz, é verdade, você de fato está sofrendo, de fato alguma pessoa está te causando algum mal, né? Então, além da gente reforçar, a gente ainda toma as dores e vira aquele cão de guarda. Não, porque fulano não pode fazer isso com você, você vai ver, eu vou falar com ele, eu vou mudar, onde já se viu fazer isso com você e tal. E aí a gente entra naquela coisa da defesa, naquela coisa do ataque, aumenta, né? Aumenta a ilusão, aumenta a mentira em torno de algo que na verdade nem está acontecendo, nunca existiu, né? A gente tem visto cada vez mais que ninguém nunca foi e nunca vai ser responsável pela maneira como nós nos sentimos. Isso tudo provém de uma escolha nossa, né? Mas assim, acima de tudo, a reflexão que veio é com relação a nos colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, quando nos é proposto para nos colocarmos no lugar de uma outra pessoa, geralmente a gente coloca no lugar da personalidade e não da pessoa em si, né? Porque se for parar para pensar, já que somos todos um, se colocar no lugar da outra pessoa nada mais é do que se colocar no seu próprio lugar, né? Entender quem você é e quem a pessoa é, que na verdade somos o mesmo, não é assim? Somos todos partes da mesma filiação, da mesma criação, né? Então seria nada mais seria do que isso. Então, na verdade, quando a gente faz esse propósito de se colocar, né, no lugar de outra pessoa, olha que interessante. Na verdade, a gente se coloca no lugar da personalidade dela, no sentido de que a gente traz o conceito de ilusão que a pessoa tem dela mesma, ou que nós temos dessa pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente
pega o exemplo, sei lá, de uma pessoa que está passando por um processo de doença, né? Por exemplo, um câncer, né? E aí a gente se coloca no lugar dessa pessoa e começa a sentir todo esse sofrimento, essa dor e tudo isso. E com isso a gente acha que está sendo... como que eu posso dizer? Que a gente está sentindo compaixão, que a gente está ajudando essa pessoa por mostrar empatia para ela, né? No entanto... o que a gente está fazendo, como eu disse antes, é apenas reforçando a ilusão dessa pessoa. Então, a ilusão existe na mente dela e aí existe na minha também. Então, na verdade, eu estou apenas aumentando, expandindo essa ilusão, né? E quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa e consegue se libertar de todas essas camadas de ilusão, consegue se libertar da questão, por exemplo, da limitação física da pessoa, da doença dela, da falta que ela tem, seja financeira ou qualquer coisa que ela acredite ser desprovida, né? E a gente consegue transpor essa barreira do que a gente acha que falta para a pessoa, porque tudo isso é uma ilusão, e consegue entender que lá no fundo, né, aquela pessoa quer a mesma coisa que a gente, né, todos nós estamos seguindo o mesmo caminho, alguns mais longos, escolhem outros, né, escolhem vários desvios nos caminhos, outros um pouco mais, talvez um pouco mais retos, sei lá, mas a verdade é que todos nós estamos caminhando de volta ao Pai, né? Ao lado de quem nós nunca saímos na realidade, né? Então, se a gente consegue entender a essência de cada pessoa e consegue se colocar no lugar dela, na verdade, não na ilusão, né? Se a gente consegue, então eu vou me colocar no lugar dessa pessoa, se colocar no lugar dela e entender que o que está acontecendo ali ao redor é ilusão, é neste momento que a gente, de fato, sente a compaixão, né? Então, assim, eu digo sempre que a melhor maneira de ajudar uma pessoa é a gente se libertar e se livrar da própria ilusão, né? Quanto mais a gente reconhece isso na gente, quanto mais a gente reconhece que não somos vítimas, né, de qualquer situação, muito menos de nós mesmos, né? É muito interessante, a gente se coloca na posição de vítima de si mesmo, a gente cria a situação, escolhe passar por aquilo e no final das contas a gente acaba sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas, né? Isso é um verdadeiro absurdo. Então eu só queria trazer essa questão assim de que quando alguém nos procurar para falar de algum problema, de qualquer coisa que seja, né, para que a gente tenha esse discernimento e para que a gente tenha essa noção de que nós não vamos compartilhar a ilusão e não vamos ampliar, estender essa ilusão, que o nosso primeiro objetivo é que a gente esteja consciente de que o que a gente quer e pode oferecer é fazer com que a pessoa entenda de que aquilo tudo não está acontecendo, né? E não tem maneira de fazer isso, não é falando, isso aí tudo é uma ilusão, você está achando que é um problema, né? Assim, não, a pessoa só vai criar a pessoa só vai rechaçar aquilo que você vai dizer, mas é no sentido de que nós mesmos acreditemos de que isso não está acontecendo, né? Bom, era essa a reflexão que eu queria trazer. Um bom dia para todos vocês, muito obrigada pela atenção e, bom, é isso aí. Obrigada.